Olá pessoas, este é o Ágora Podcast. Este podcast é produzido pelo canal Ágora, Política, Ciência e Teologia do YouTube. E assim como no canal, o Ágora Podcast também pretende produzir conteúdo acerca das diversas áreas do conhecimento. História, política, biologia, teologia e por aí vai. Primando assim pela diversidade e pluralidade de temas, sempre a partir de uma ótica progressista, humanista e sempre ao lado da luta de libertação de todo e qualquer tipo de opressão que possa existir, feita ao homem pelo homem. Bem, neste episódio nós vamos ver um pouco da África próxima, isto é, vamos ver um pouco da história do Egito, que é a África que nós conhecemos. Seja do que nos foi ensinado nas escolas, seja do que nos foi transmitido pelas religiões, sobretudo a religião cristã, seja pelo que nos foi transmitido pelos filmes, novelas, etc. Já no próximo episódio, nós vamos ver um pouco da organização social, política e econômica do Reino da Núbia, para fazermos a relação que tem de ser feita do Egito, dos faraós, com a realidade política que se deu na Núbia. Antes de tudo, vale ressaltar que a ideia que se tem do Egito Antigo, advinda do senso comum ocidental contemporâneo, é tão estereotipada e artificial que é capaz de acontecer que uma criança cresça não associando o Egito ao seu continente, que é a África. Não raro também, a história do Egito é ensinada em separado da história do restante do continente africano. Isso se dá porque há tempos existe um esforço eurocêntrico que reivindica o Egito ao continente europeu. Pois, com o cristianismo, os europeus não aceitavam a ideia de um país africano com tanta importância para a história da humanidade, sendo a África, até mesmo e comprovadamente, o berço da humanidade. Afinal, o fóssil mais antigo de um hominídeo de que se tem notícia foi encontrado justamente na África. Vale lembrar que esse desencontro do Egito com o seu continente surge na Antiguidade. Isto porque, desde aquela época, gregos e romanos faziam uma distinção entre os habitantes do norte da África, por serem mais próximos e conhecidos, dos habitantes do sul do continente. E no século XIX, o neocolonialismo intensificou este pensamento para justificar a dominação dos povos africanos, afirmando-os então como bárbaros e como selvagens. Dito isto, vamos agora ao estudo da história do Egito Antigo, propriamente dito. Bem, os estudiosos que se debruçaram sobre os estudos dos desertos africanos mostraram que a região, antes de apresentar a paisagem que apresenta hoje, apresentava uma paisagem diferente. Antes, o norte da África era uma região de savanas. Em seguida, iniciou-se um processo de desertificação que levou vários povos a se estabelecerem nas margens do rio Nilo, enquanto o deserto do Saara se expandia. A disponibilidade de água e fertilidade dos solos pelas inundações periódicas do vale do rio Nilo levaram o homem a formar as primeiras aldeias ali. O aumento da produção agrícola, com técnicas cada vez mais inovadoras, permitiu o aumento da população e uma evolução do povoamento. As diversas tribos das diversas regiões se uniram em núcleos de povoamento ou províncias chamadas nomos. Uma organização que tornou possível trabalhos coletivos que redundaram na construção de diques, de canais de irrigação e na melhor utilização dos recursos do rio Nilo. Os nomos eram independentes e uniam-se em diversos trabalhos muito importantes para a coletividade, como obras de contenção, obra de escoamento das águas, por exemplo. Mas o rio Nilo não foi somente importante no fornecimento de água potável e solos férteis para a agricultura, mas também tornou-se a principal via para transporte de mercadorias e pessoas por meio de embarcações.
O rio Nilo, um rio perene, ou seja, que possui água o ano todo, era tão importante para os egípcios que os tornava extremamente dependentes dele. Por isso, o rio Nilo personificava uma das divindades mais importantes para os egípcios, o deus Api. O historiador Heródoto chegou a afirmar, em uma frase que se tornou famosíssima, que o Egito é uma dádiva do Nilo. Muito embora haja quem conteste esta afirmação, pelo menos em parte, no sentido de que não basta o terreno geograficamente favorável para o homem se desenvolver, já que as sociedades do Egito se desenvolveram também para além do delta do Nilo, que é a área das principais inundações. E isto ocorreu devido às estruturas extremamente complexas construídas pelos egípcios, fazendo assim o Egito ser uma dádiva não apenas do rio Nilo, mas também da ação humana direta. Com o passar do tempo, os nomos da parte sul do rio, chamado de Alto Egito, uniram-se em um reino. O mesmo aconteceu na parte norte, próxima à foz do Nilo, chamada de Baixo Egito. E por volta do ano 3200 a.C., o governante do Alto Egito, Menes, conseguiu unificar os dois reinos e deu origem a uma nova fase no Egito, com o poder agora centralizado na figura do faraó. O Egito então fundiu-se em um só estado, cuja capital era a cidade de Mênfis. E a partir de então, o Egito passou a ser governado por famílias reais das antigas aldeias que deram lugar a cidades, onde foi possível o desenvolvimento de várias técnicas de artesanato e de escrita. A organização do Egito como Estado, na verdade, inaugura esta forma de poder e de governo. Esta é, portanto, uma das grandes contribuições que os egípcios trouxeram para o mundo. É então com os egípcios que, pela primeira vez, vai haver uma organização social e política formada por uma minoria responsável pelo governo de uma maioria, ou seja, o Estado. Esse grupo minoritário de pessoas que governa irá controlar a vida das demais pessoas, e o poder central desse Estado é o faraó, o líder maior de um Estado teocrático, ou seja, cujo chefe de Estado é legitimado pela sua relação com os deuses ou com um determinado deus. O faraó era então uma figura sagrada, considerado a reencarnação do deus falcão Horus, filho de Amon-Ra, o deus Sol, o grande deus do Egito. Essa sacralidade do faraó pode ser vista nas pirâmides, construções de aproximadamente 4.500 anos, que na verdade eram as tumbas, eram túmulos de grandes faraós. As pirâmides eram então construções que, por sua grandiosidade, conferiam um poder simbólico importantíssimo ao faraó, como também um grande legado que deixavam da importância desses reis e que, na visão dos egípcios, garantiam que esses reis entrassem de forma digna no mundo da vida após a morte. As pirâmides também faziam às vezes de armazéns, concentrando o armazenamento dos excedentes e da riqueza nas mãos do faraó. A legitimação para o poder religioso que os sacerdotes e principalmente que o faraó detinha no Egito Antigo era a crença da vida após a morte, ou estava alicerçada, estava baseada na vida após a morte. Na visão deles, o egípcio, assim que morria, passava por um grande processo funerário. E quanto maior fosse a posição social do egípcio, mais refinado, mais requintado e rebuscado seria esse processo. Mas todos os homens e mulheres egípcios acreditavam que depois da vida renasceriam em um outro lugar e que esse lugar seria determinado pelo que fizeram neste mundo. Então, eles criam que assim que a pessoa morresse, o deus Amon-Ra pegaria seu coração, colocaria numa balança
e, dependendo de qual fosse o peso da bondade ou não da pessoa, ela iria ou não para uma espécie de paraíso ou teria que pagar uma série de trabalhos durante a eternidade. Essa crença fez com que durante mais de 3.000 anos os egípcios se transformassem e se mantivessem como um Estado teocrático que reconhecia na figura de um homem, no caso, o faraó, o poder divino. O faraó era, na verdade, a personificação do Estado e detinha o poder absoluto. Detinha o poder político, administrativo, legislativo, militar e religioso. Era ele quem tomava as decisões sobre a produção agrícola e sobre as obras públicas. O faraó fazia leis, comandava o exército e era sacralizado. Na visão dos egípcios, a satisfação e a felicidade do faraó garantiriam a prosperidade e evitariam desgraças para o povo. Quando o Egito se torna faraônico, o trabalho fica mais dividido e especializado, e a sociedade se torna mais hierarquizada. O faraó nomeava a nobreza, um grupo privilegiado que incluía altos funcionários do governo, sacerdotes e oficiais do exército. O sacerdote era um cargo religioso ligado a uma ou mais divindades e que também tinha funções administrativas. Também faziam parte da nobreza os chefes dos nomos, os nomarcas, que assumiram a posição de funcionários da administração central. Suas tarefas principais eram fiscalizar a arrecadação de impostos e garantir o bom funcionamento de cada aldeia, bem como o cumprimento das ordens do faraó. Havia pequenos e médios funcionários do Estado, como os escribas, que tinham a função de prestar serviços nos palácios e nos templos, e os guerreiros, os soldados, que tinham como função zelar pela integridade do território e pela segurança. Tinham a função de impedir a invasão de povos nômades e também de escoltar algumas expedições. Tornavam-se mais numerosos, evidentemente, em épocas de conflito. A classe inferior na hierarquia da sociedade egípcia era composta dos comerciantes, dos artesãos, dos camponeses e dos escravos. Eram comumente escravizados no Egito os estrangeiros prisioneiros de guerra, bem como aqueles entregues como tributo pelas regiões que eram dominadas pelo Egito. Já os camponeses eram a maioria da população, perfazendo um total de 85% do povo egípcio. Produziam os alimentos que garantiam a sobrevivência da sociedade e também matérias-primas para os produtos artesanais, como o couro e os papiros. Papiro era uma planta utilizada para fazer papel e cordas. Os camponeses também contribuíam com parte de sua produção ao faraó a título de tributos. Nas épocas de cheias do rio Nilo, meses de julho a outubro, quando as terras cultiváveis eram inundadas, parte dos camponeses era recrutada para trabalhar em obras públicas, como construções de diques e pirâmides. Quanto ao artesanato, muitos filhos de camponeses que acabavam indo trabalhar na cidade se ocupavam dessa atividade. Ceramistas, ajudantes de arquitetos, escultores, marceneiros, carpinteiros, ferreiros. Esses profissionais contribuíram muito para o desenvolvimento tecnológico do Egito, inclusive para a produção agrícola. Também entravam nessa lista de artesãos os astrólogos, os arquitetos, os matemáticos, que normalmente eram empregados nas atividades vinculadas à construção de edifícios. Bem, eu vou ficando por aqui. E no próximo episódio, como foi visto no início deste episódio, nós vamos ver um pouco do reino da Núbia, que tinha muita proximidade com o Egito em vários aspectos. Lembrando que este podcast, o Ágora Podcast, é produzido pelo canal Ágora Política, Ciência e Teologia do YouTube, que consiste em um grupo de amigos que se reuniu para formar um canal diverso
um canal plural que produz conteúdos acerca das mais diversas áreas do conhecimento. Então, até o próximo episódio.